gente sempre faz, uma vez por mês, nós trabalhamos a diversidade religiosa. Tem algum tempo nós estamos trabalhando aquela que é a maior das religiões do planeta, que tem o maior número de fiéis, que é o cristianismo. São mais de 2 bilhões de fiéis. O cristianismo tem um livro sagrado. É uma das religiões do livro. São 3 as principais religiões do livro, e todas elas são monoteístas. O judaísmo, o livro sagrado é a Torá, são 5 livros, a Bíblia cristã, Gênesis, Êxodo, Números, Deuteronômio e Levítico. Mas os livros históricos, 1 e 2 Crônicas, 1 e 2 Reis, tem também os livros sapienciais, entre Salmos, Sabedoria, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos. Tem os livros proféticos, que são os escritos dos profetas, Jeremias, Ezequiel. Esse é o Antigo Testamento para os cristãos, mas a Bíblia é o livro sagrado dos judeus. O Novo Testamento é uma exclusividade cristã que junta com o Antigo Testamento, porque o Novo Testamento seria a conclusão ou a concretização das promessas, das profecias do Antigo Testamento em Jesus Cristo. Aí são 27 livros do Novo Testamento. Há uma divergência entre as Bíblias católica e protestante. Os católicos têm 46 livros do Antigo Testamento, os protestantes têm 39. Há uma divergência ali por questão de alguns escritos, que para os judeus só eram admitidos escritos revelados por Deus que tivessem sido escritos na língua hebraica ou aramaica. Os cristãos católicos admitiam alguns escritos em grego, até porque o Novo Testamento todo é escrito em grego, ou as versões que nós temos, as mais próximas que nós temos. Então, os 27 livros do Novo Testamento são os 4 evangelhos: o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Atos dos Apóstolos, nós temos também as cartas apostólicas, que são 3 cartas de Paulo, mais o Apocalipse, que seria a revelação. Muitos acreditam que ou seria a revelação do fim dos tempos, mas na verdade uma revelação daqueles tempos. O autor, que seria supostamente João, teria escrito para poder profetizar ou revelar qual seria o destino do Império Romano, que seria a Nova Babilônia, a besta também 66, que seria o Anticristo. Era o imperador da época, mas muitos interpretam isso como no final dos tempos aquilo que vai acontecer quando tudo acabar. Então nós estamos falando de cristianismo, vamos falar de Novo Testamento, mais especificamente do Evangelho de Lucas, o terceiro Evangelho. Lucas, que teria sido discípulo de Paulo, apóstolo, teria sido médico. Lá no capítulo 16 do Evangelho de Lucas nós temos uma passagem, que é a passagem de Lázaro e o homem rico. Lázaro era um pobre miserável que ficava na porta da casa do rico. O rico vivendo uma vida esbanjando toda a sua riqueza, todo o seu egoísmo, toda a sua avareza. E Lázaro vivendo das migalhas que sobravam da casa do rico. Os dois morrem, Lázaro vai para o céu e o rico vai para o inferno. Isso aqui mostra que Nietzsche, um filósofo do século XIX, vai criticar o que ele chama a moral cristã de moral dos fracos, uma moral de rebanho, uma moral de escravos. Por quê? O escravo, por não poder gozar essa vida, o que ele faz? Ele inventa um outro mundo, onde ele vai poder aproveitar do outro mundo. Enquanto aqueles que aproveitam esse mundo no outro vai se foder, vai para o inferno. Então, uma invenção de escravo, de gente fraca, de gente ressentida e recalcada. A religião cristã vai dizer o Nietzsche. Aí, uma outra perspectiva, uma perspectiva sociológica, a interpretação é a seguinte: uma interpretação das injustiças sociais, e como o mundo é injusto, e de como a miséria de Lázaro ela só existe por conta da ostentação do homem rico. O homem rico, ao ostentar, ao buscar no seu egoísmo, na sua avareza, ter cada vez mais, ele tira daqueles que não têm nada, ou ele impede aqueles que não têm nada de ter acesso. É uma crítica social e uma interpretação sociológica. Uma outra interpretação nietzschiana filosófica seria uma religião de recalcados, de ressentidos, de invejosos. Os cristãos seriam invejosos daqueles que vivem uma vida boa nesse mundo, porque o cristianismo diz que esse mundo aqui é um vale de lágrimas, onde nós estamos aqui para sofrer, e aqueles que aqui sofrem no outro mundo vão ter a felicidade eterna. Já aqueles que aproveitam e são felizes nesse mundo vão se lascar, vão para o inferno, queimar eternamente, como aconteceu com o homem rico. Jesus conta essa parábola do homem rico aí. A Igreja Católica interpreta esse episódio como uma possibilidade de existência do purgatório. É inclusive um dogma católico, na verdade, de fé. O purgatório seria uma região intermediária. Se você morrer com alguns pecados, mas seus pecados não serem muito graves, você não pode entrar no céu porque você não está totalmente puro e limpo.
você vai ter que passar um período no purgatório. Purgatório vem de purgar, que significa purificar. Você vai tirar aqueles pecados, aquelas impurezas para poder conseguir entrar no céu. Você não foi tão mal a ponto de ir para o inferno, então você vai ter que purificar antes de entrar no céu. Essa é a doutrina católica. Agora, se você for mal igual o homem Henrique, você já vai direto para o inferno. E aqui quem vai te guiar para o inferno é Abraão. Os católicos depois mudam na mitologia católica. Vai dizer que quem tem as portas do céu, o Pedro, é ele que vai abrir ou fechar as portas, vai te mandar para o céu ou para o inferno. Né? Então, Abraão seria o patriarca dos judeus, Pedro o patriarca dos apóstolos. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra, sobre ti edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus conta essa parábola do homem rico que vive no luxo, e do Lázaro, que os mosquitos estão me devorando aqui. No luxo, e de Lázaro, cheio de chagas, um pobre, tudo ferrado, né? Provavelmente cheio de chagas por conta de lepra, que é uma doença que considerava uma pessoa impura. Essa pessoa era excluída e marginalizada da sociedade, ela não podia ter contato com outras pessoas por conta da sua impureza, e que vive na pobreza e na porta, vivendo nas migalhas do homem rico. Quando morre, Lázaro é levado para o céu por Abraão, o homem rico vai para o inferno. Se lasca, né? Se ferra. Abraão nega qualquer conforto ao rico e recusa o seu pedido aí, que envie Lázaro aos seus 5 irmãos. O Lázaro, já que eu vou me fuder pro resto da vida, vou ficar queimado para sempre no inferno, pelo menos deixe o Lázaro avisar meus irmãos para eles não virem parar aqui junto comigo, né? Salva eles. Aí, para alertá-los aí de um destino igual ao seu, mas Abraão disse que já foram avisados pelos profetas. Os profetas já tinham avisado. Jesus, quando vem, ele leva a plenitude desse aviso. E aí entra um outro problema também, que alguns críticos, teólogos, ou estudiosos da Escritura, que diz o seguinte, né? Muitos diziam que o Deus do Antigo Testamento era mau, porque ele fazia muitas maldades, praticava genocídio, mandava exterminar populações inteiras. Aí tem alguns estudiosos que vão dizer que não, o Deus do Novo Testamento é muito mais mau, porque o Antigo Testamento matava só nessa vida, não mandava para o inferno eterno, porque não existia essa concepção de inferno no Antigo Testamento, essa concepção do Novo. Então esse Deus do Novo Testamento, que muitos dizem que é um Deus de amor, um Deus de Jesus Cristo, ele é muito mais mau, porque aqueles que fazem o mal nessa vida aqui não vão ter oportunidade de redenção, eles vão se ferrar pelo resto da eternidade. Então é um Deus muito mais mau, porque ele te condena para o resto da vida. Então a mensagem é clara, né? O julgamento será estrito. Deus aqui se mostra um Deus não tão misericordioso, de perdão e de compaixão, como aparece nos trechos dos evangelhos com Jesus. Aqui Deus é mais implacável, né? O homem rico, por ter vivido uma vida de ostentação, agora ele vai para o inferno, vai se ferrar para sempre. Mostra também que a teologia católica, ou a teologia cristã, mais precisamente cristã, mas mais particularmente a católica, os evangélicos têm uma visão da prosperidade, da riqueza muito diferente. Parece que eles não leram essa passagem aqui, né? Essa passagem que mostra claramente que o cristianismo tem sérios problemas com os ricos. Tanto do jovem rico que não larga tudo para seguir Jesus, aí ele acaba sendo excluído. Jesus fala o seguinte: você quer me seguir? Então você tem que vender tudo que você tem. Depois que você vender, você vai vem cá e me segue. Aí o jovem rico fica triste, porque ele era muito apegado às coisas materiais. Então mostra que o cristianismo não é uma religião de posse de bens. Mas aí tem o Papa Marçal, tem cultos, tem igrejas evangélicas que pregam que é um Deus da prosperidade. Se você seguir, você vai ficar rico. Você vai ficar rico, olha aqui. O rico, o que vai acontecer com ele? Né? O cara que é rico e, ajuda as pessoas, sai ajudando as pessoas com a riqueza dele, usando a riqueza dele para ajudar as pessoas mais pobres. O problema é que toda a riqueza, ela é construída em cima da exploração dos pobres. Aí, o que ele vai fazer? Ele tira dos pobres e depois devolve migalhas para os pobres. Ele nunca dá dignidade para o pobre. O que ele vai devolver nessa caridade aí é apenas uma forma de desencargo de consciência. Entendeu? Seria, na perspectiva cristã, mais estrita se você pegar os evangelhos. Porque ele constrói a riqueza em cima da exploração dos outros, especialmente dos pobres. E depois vai devolvendo migalhas para os pobres. É o que está acontecendo aqui. Aí varia de casa para casa. Essa caridade aí é uma falsa caridade. É uma tentativa de desencargo de consciência do rico, que ele sabe construir um império e toda a riqueza dele em cima da exploração de outros. O Elon Musk, por exemplo, da vida. Vocês que não dinheiro, tudo que ele construiu em cima de pessoas que estão trabalhando para ele e não ganham o suficiente. Os cientistas, por exemplo, que trabalham para produzir os foguetes, os carros elétricos, os Starlink, eles não ficam famosos, esses cientistas.
e sabe muito mais que o Elon Musk, e tem muito mais conhecimento sobre a ciência dali. E aí você vai na base, a extração da matéria-prima daquilo. Toda extração de matéria-prima vem do terceiro mundo, do mundo subdesenvolvido, do mundo pobre. E quem extrai? São os pobres. Extrai matéria-prima que vai fazer o foguete, vai fazer o carro. E esses são os que ganham menos. Então a riqueza, se você for lá na origem, ela está sendo conhecida pela exploração. Aí eles estão pagando mixaria para os pobres, onde ele tira a matéria-prima que vai construir, e depois ele revende isso por milhões. Entendeu? Ele construiu o império dele em cima da exploração. Então, como todos ouvimos aí na mensagem de Deus, isso está na Bíblia. O problema é que distorcem a Bíblia para poder encaixar nessa visão da prosperidade, a chamada teologia da prosperidade. Mas não entra de encontro com os evangelhos. No Antigo Testamento até vai de encontro, porque o Deus do Antigo Testamento, muitas vezes, ele ajuda o povo a prosperar. Mas o Deus de Jesus não. O Deus de Jesus, ele não te promete riqueza, pelo contrário, ele promete uma vida de dor e sofrimento. Porque quem seguir Jesus tem que pegar a sua cruz, ou seja, seguir Jesus é morrer e morrer. Ou viver no sofrimento e sendo perseguido assim como ele. Todos os apóstolos foram assassinados. Ninguém teve uma vida boa e cheia de riqueza. Pelo contrário, todos eles passaram necessidade. Os apóstolos eram os discípulos diretos de Jesus. Então como é que você quer pregar uma coisa que os apóstolos não viveram? Eram os discípulos diretos, imediatos. Não faz sentido algum. Biblicamente, segundo o Novo Testamento. Mas eles distorcem totalmente e criam uma outra narrativa para poder vender isso, porque isso vende. O povo pobre, miserável, que é o povo hoje que está se convertendo, as igrejas protestantes que pregam isso, é um povo que quer ficar rico, que quer gozar disso. E acredita que Deus vai abençoar, porque é uma promessa. Ele seleciona alguns textos, mas não pega a Bíblia inteira, principalmente essas partes aqui do Novo Testamento, que é mais importante. Se é de Jesus, isso aqui que deveria valer, não o Antigo Testamento.